Bora lá, galera, para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre função do primeiro grau, certo? Para quem não sabe, a função do primeiro grau é uma função que ela é expressa a partir de uma fórmula matemática do primeiro grau, certo? Mas função, a gente já tratou na aula anterior. Vou estar deixando no card aqui para quem ainda não olhou. É o vídeo do cachorrinho. Para quem não está muito esperto, é o vídeo do cachorrinho. É o vídeo de o que é uma função. Hoje a gente vai trabalhar a função do primeiro grau. Antes de começar a apresentação, não esqueça, né, de se inscrever, deixar o joinha e bora lá pro conteúdo. Bora lá. Vamos lá, já tô aqui no cantinho. A gente vai falar hoje sobre função de primeiro grau. Muita atenção no que a gente vai ver agora. O que é uma função de primeiro grau ou função afim? Lembrando que função afim é só um segundo nome, é só um apelido, é só um vulgo para a função de primeiro grau. A função de primeiro grau é uma função matemática, certo? Lembrando que nem toda função é matemática, a gente viu no vídeo anterior. Que ela é expressa por uma equação de primeiro grau, certo? Uma observação é que a partir de agora a gente não vai usar mais os nomes elemento e imagem. A gente vai usar mais o x e o f de x, ou x e y, onde f de x representa a imagem, x o elemento, certo? Vamos lá. Para relembrar, o que é uma equação de primeiro grau? É uma expressão que envolve 4 operações e o x elevado a 1, grau 1, primeiro grau, certo? Aqui a gente vai se ater a esse caso. Não vai ter x elevado a 2, x elevado a 3, o x vai estar simples e elevado a 1, beleza? Então, se tem 4 operações básicas e o x envolvido, junto com a igualdade, a gente chama de equação de primeiro grau. É bem simples, certo? E aí toda função de primeiro grau vai seguir esse ritmo, que é, exemplos, 2x mais 7, 3x menos 9, 4x mais 8, 2x mais 1. Então, é um número que multiplica o x mais outra coisa, certo? Ah, professor, pode dividir o x? Pode. É só você multiplicar uma fração ou multiplicar 0,5x mais 3. Pode também, sem problema. Esses números que multiplicam o x e que se somam com o x são qualquer um, o que você quiser, certo? Então, vamos entrar no que de fato é a estrutura de uma função de primeiro grau, certo? Sempre vai aparecer para vocês explícita f de x igual a ax mais b, onde a e b são números. Pode escolher qualquer número aí, certo? Como a gente tinha visto ali no exemplo anterior, esse trecho ax mais b, ele representa a equação de primeiro grau. O f de x representa a função. Então isso aí está me dizendo que minha função é igual a uma equação de primeiro grau. Por isso que ela ganha esse nome de função de primeiro grau, certo? Só 2 adendos. O a, que está de amarelo, ele recebe o nome de coeficiente angular, ou termo angular. E o b recebe o nome de termo independente, quando a gente trabalha com essa fórmula, em geral. Beleza? Alguns exemplos do que vem a ser uma função de primeiro grau. Lembrando que o a e o b podem assumir quaisquer valor. Desculpa. Por exemplo, no nosso primeiro caso ali, o a é menos 2 e o b é 5. Ótimo. Segundo exemplo, o a é 7 e o b é menos 3, certo? No terceiro exemplo, o a é 0,9 e o b é 1,4. Professor, há algum problema em ter termos decimais? Não. Professor, há algum problema em envolver frações? Também não. Veja que no primeiro exemplo da segunda linha, a gente tem x dividido por 2 mais 5 terços. Nesse caso, o a é 1 meio e o b é 5 terços. Não tem nenhum problema nisso, certo? No segundo caso, da segunda linha, a gente tem ambos sendo negativos. Tudo bem? Um pode ser negativo e o outro positivo. Um pode ser decimal, como no terceiro caso da segunda linha. O a é decimal e negativo e o b é um número natural, normalzinho. Não tem nenhum problema, não tem nenhum impedimento. As coisas são bem livres nesse ponto de escolher quem é o a e quem é o b, certo? Então vamos lá, para frente. O que é uma raiz de uma função? Professor, tem a ver com planta? Tem não.
é o seguinte: raiz é o sinônimo de resposta, certo? Então, raiz é o valor de x para aquela expressão ser zero, ser nula, beleza? Então, qual é a raiz da função 7x mais 3? A raiz é a resposta do x para aquela expressão toda ser zero, beleza? Vamos ver aqui como é que ficaria. Ó, eu estou mostrando aqui que o teu 7x mais 3, que é a cara da função, ela tem que ser zero, beleza? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma manipulação, pegando os valores com o intuito de isolar o x, com a intenção de isolar o x. Então, eu pego mais 3, jogo ele para o outro lado do igual, ele vira menos 3, operações inversas. Eu pego o 7 que está multiplicando, jogo para o outro lado, ele vira uma divisão. Então, meu x, minha raiz, é menos 3 sobre 7. Professor, e aí? E aí que a raiz é o termo que zera aquele negócio, certo? Isso vai ser muito importante quando a gente for falar de gráfico. No finalzinho dessa aula eu vou estar mostrando para vocês como é que se comporta o gráfico de uma função. Função afim ou função de primeiro grau, beleza? Dando prosseguimento, a gente vai ver exatamente o gráfico. Algumas observações. O gráfico é sempre uma reta, certo? Por quê? Porque dentro do plano cartesiano as coisas se comportam muito bonitas, certo? Para cada termo a gente vai ter uma imagem, um f de x. E isso vai me dar pontos lá no plano cartesiano, tá bom? E quando a gente tiver esses pontos e ligar eles, eu vou ter uma reta. Lembra que por 2 pontos passa uma única reta. Então, essa ligação entre meus 2 pontos vai ser o gráfico dessa função. Se a ligação só é entre 2 pontinhos, é só eu ligar eles. Quando eu ligo eles, eu formo uma reta. Beleza? Vamos ver como é que isso aqui, de onde é que isso aqui sai, certo? A gente tem um exemplo, que é a tabela de valores para a função f de x igual a 2x mais 1, certo? Hoje a gente vai se ater a o que é uma função de primeiro grau, a fórmula dela, a estrutura dela e o gráfico dela, certo? Na próxima aula eu vou trazer situações, problemas em como aplicar essa função, beleza? Então olha aqui, vamos seguir comigo. Segue a tabela, ó. A tabela tá te mostrando o quê? Tá te mostrando que quando o meu x é zero, a imagem do zero vai ser eu pegar esse valor zero e aplicar bem aqui onde tem esse x. Então eu vou trocar esse x por zero. Vai ficar 2 vezes 0 mais 1. Então, a imagem do 0 é o 1. Porque vai ficar 0 mais 1 dá 1. A imagem do 1 é eu trocar o x aqui por 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 1, que dá 3. Mesma coisa para o 2. Professor, para que você está fazendo isso? É o seguinte, lembra que eu te falei que quando a gente for botar no plano cartesiano, no gráfico, a gente vai precisar ligar os pontos. E aí, eu tenho um gráfico que liga pontos. Por exemplo, a gente vai ter o ponto 0, x0 e y1, porque a resposta do 0 é 1. Eu vou ter o ponto 1, 3, e eu vou ter o ponto 2, 5. Eu posso pegar 2 desses caras e ligar, e eu tenho o gráfico, certo? Então, a gente vai sair agora do conteúdo e vai pro gráfico, certo? Vamos lá. Pronto, vamos lá, trouxe aqui pro gráfico a nossa função f de x igual a 2x mais 1. Eu trouxe um gráfico aqui no fundo preto para deixar bem contrastado para a gente ver o seguinte. Eu copiei aqui aquela tabela de valores que a gente acabou de fazer, certo? Verificando o valor da função para cada cara. Para o 0, o valor dá 1. Para 1, o valor dá 3. E para 2, o valor dá 5. Tudo bem? E o que isso quer dizer? A gente vai montar pontos no nosso gráfico. O primeiro ponto é o ponto em que o valor 0 e o valor 1 se encontram. Lembrando que essa emenda aqui é o 0, 0. É 0 tanto na vertical quanto na horizontal. Lembrando o seguinte, quando eu falar vertical é y e quando eu falar horizontal é x. Por quê? Porque sim. Porque o x ele é a horizontal e o y é a vertical. Professor, mas por quê? É porque tem que respeitar a ordem alfabética. Primeiro vem o x e depois vem o y, certo? Primeiro vem a horizontal, depois vem a vertical.
Então pronto. Vamos lá. Onde é que mora? Onde é que o ponto 0x, ou seja, x, o 0 tá bem aqui, certo? O 0 tá aqui. Ele tá aqui na emenda, certo? Onde é que ele encontra 1? A emenda 0 e 1. Então esse ponto, ele mora bem aqui. Esse ponto aqui é o ponto onde o 0 encontra o 1, certo? O 0, 1 aqui. Deixa eu botar aqui direitinho para vocês verem. Esse ponto aqui é o parzinho 0 e 1 vertical. 0 horizontal e 1 vertical. O próximo ponto é o ponto 1 no x e 3 no y. Então ele é esse ponto bem aqui, ó. Vê que o 1 tá nessa linha e o 3 está aqui nessa linha. Então, esse ponto mora bem aqui, no espaço, né? Ele tá bem aqui assim. Aí o que é que eu vou fazer para construir o gráfico? Eu vou simplesmente ligar eles dois. Liguei. Pronto. Tá feito o gráfico. Professor, mas por que você está esticando? É porque o gráfico é uma reta. E uma reta é infinita, tanto para cima quanto para baixo. Isso aqui segue infinitamente. E aqui é o gráfico da f de x. Beleza? Então, o que é que a gente viu hoje? A estrutura, o que é uma função de primeiro grau e como é que se comporta o gráfico dela. Beleza? Na próxima aula eu vou trazer situações problemas e na aula futura eu vou trazer o estudo certinho desse gráfico. Porque aqui eu estou dando só uma base de como é que é para ser esse gráfico. Mas existem restrições, características de funções a partir desse desenho, certo? Então, por hoje é só. Obrigado pela atenção. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal para sempre estar recebendo as novidades. Valeu e até a próxima.